Olá, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Menina Buliçosa. Hoje eu trago para vocês um menininho. Ele tem perninhas maleáveis, que dá para ficar sentado, cruzar as perninhas. E tem esse boné fofo. Então, vamos ao passo a passo? Eu vou começar pelas pernas. Cortei as duas perninhas, coloquei tecido direito com direito, risquei e cortei igual com o molde. Depois eu cortei os tênis, 2 vezes no branco e 2 vezes no vermelho, igual com o molde também. E na frente do tênis vai ter um detalhe, onde tem essa marcação é que vai ficar para cima. Risca igual com o molde e costura apenas a parte de cima. Coloquei aqui tecido duplo. E para fazer o detalhe do tênis eu vou usar um feltro, vou riscar com esses retângulos do tênis, que é para imitar o fechamento do sapatinho. É só recortar. Bom, aqui a parte da frente do tênis eu já costurei apenas a parte de cima. E a parte de baixo eu corto rente com risco. Depois é só desvirar. Se você preferir, pode substituir por feltro. Aí, se for o feltro, você só usa uma vez, não precisa colocar tecido duplo, tá bom? Prontinho. Agora eu pego apenas uma perna. Tudo que eu fizer nessa perna eu vou fazer na outra. Abro. Em um lado, eu pego apenas um tecidinho do branco, porque o outro vai ficar para outra perna. O vermelho é a mesma coisa. Essa parte branca é a parte de trás do sapato solado e a vermelha é a parte da frente. Quando for fazer a outra perna, lembre de colocar de forma espelhada. No tênis tem essa marcação aqui, que é uma dobra, que é para indicar onde você vai dobrar para fazer o abanhado. Porque é necessário que esse tênis fique da mesma altura, frente e costa. Porque na hora que for unir as duas partes da perna, não dá problema. Você aproveita e já arrisca o local do detalhe do tênis, do fechamento. Pronto, agora eu vou passar uma costurinha reta. Vou dobrar no risco que eu fiz. Posiciono igualzinho ao pé. É bom colocar um alfinete. E passo uma costurinha reta, com retrocesso no começo e no final. Nem precisa fazer esse retrocesso. Vou usar a linha branca nos dois. Pronto, aqui eu já passei a costura. Quando você for fazer a outra perna, lembre-se de fazer tudo em forma espelhada, tá? Para não ficar 2 pés esquerdos ou 2 pés direitos. Agora eu vou colocar o detalhe da frente do tênis. E vou passar uma costurinha reta. O feltro também eu vou costurar. Tudo com linha branca. Pronto, aqui eu já costurei. Agora é só colocar direito com direito. Aí você vai perceber que ficou igualzinho à altura do abanhado que foi feito no tênis. Então eu junto certinho e coloco um alfinete. É importante que isso aqui fique bem encontrado, porque se desencontrar, o trabalho fica feio, né? E agora é só costurar. Eu vou deixar uma abertura na parte de dentro, que é para colocar o enchimento depois. Eu vou deixar aberto em cima e esse pedacinho do lado para colocar o enchimento. Aqui eu já costurei com o pé de máquina. Usei o número 3 do ponto e a agulha 11. Agora é só tirar o excesso dessas partes curvadas. As partes retas nem precisa tirar o excesso, só se quiser. Mas o mais importante são as partes curvadas. Porque se não fizer isso, quando desvirar, vai ficar repuxando. Não fica um caimento bonito. Agora é só desvirar.
Eu já calculei essa modelagem para ter a margem de costura para uma máquina doméstica, tá bom? Pronto, aqui os 2 pezinhos estão prontos. Vamos à bermuda. Cortei 2 partes de 16,5 por 17. 17 será a altura da bermuda. E o bolsinho, coloquei 2 tecidinhos, direito com direito, e risquei o bolso, deixando um pedacinho embaixo para desvirar depois. E vou costurar em cima do risco. Aqui, ó, costurei e deixei a aberturinha para desvirar. Vou retirar o excesso, corto essas pontinhas. E desvira. Vou ajeitar com o palito. Se for ajeitar com a tesoura como eu tô fazendo aqui, tem que ter muito cuidado para não cortar o tecido, tá bom? Vinca bem, se preferir passo ferro. Ficou uma aberturinha, certo? Não fecha agora não. Passei uma costurinha na parte de cima para fazer de conta que é o abanhado do bolsinho. Agora eu vou fazer o abanhado da bermuda. Dobrei 2 vezes. Coisa de meio centímetro a largurinha desse abanhado. E abanhei. Com a costurinha reta. Tá vendo? Agora é só dobrar o meio para vincar. Para servir de orientação onde vai ficar o bolso. Um dedo para cima do abanhado, eu vou posicionar o bolsinho. Vou fazer um retrocesso no começo e no final e fechar esse bolsinho, aproveitando para fechar aquela aberturinha que ficou quando desvirou. Prontinho, já ficou fofo. Agora é só fechar essa perninha com o pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Depois que costura, recorto o excesso. Essa pontinha eu gosto de cortar na diagonal, para ficar mais escondidinho. Desvira. E agora vou vestir na perninha. O bolsinho vai ficar para fora, né? Então, tem que ver a perninha certa. Agora eu vou distribuir bem para essa perninha ficar no meio, centralizado. Tem que sobrar o mesmo tanto que sobrar para um lado, tem que sobrar para o outro. Assim. E vou passar uma costurinha de segurança. Pronto, fiz isso nas 2 perninhas. E agora eu vou para o bracinho. O bracinho eu vou costurar em cima do risco. Então, e vai ter uma manga, né? Então a manguinha será azul. Eu vou unir um tecidinho azul com o tecido pele. Vou passar uma costura reta. Depois que eu passo a costura reta, eu abro no ferro. Pode ser a mão também, agora que o ferro fica bem melhor. Agora aqui é muito importante, porque isso precisa ficar bem encontrado. Então, como é que eu faço? Eu coloco o alfinete bem no meio da costura, mas ele tem que sair também no meio da costura do outro lado. Então, eu dou uma ajeitadinha aqui, para que ele saia no meio da costura. Agora eu volto no meio da costura, viro, e ele também tem que sair no meio da costura. Não pode ficar nem para lá nem para cá. E vou colocar outro alfinete mais para cá também, do mesmo jeitinho.
Pronto, coloquei, prendi bem presinho, dou uma ajeitadinha no tecido. Aqui eu sei que está bem encontrado, porque foi bem no meio da costura mesmo que eu coloquei os alfinetes. Agora eu vejo a altura que eu quero a manguinha e coloco a parte que eu dobrei bem no meio da costura e vou riscar. Aqui na parte de dentro eu vou deixar uma aberturinha para colocar o enchimento depois. Agora eu vou costurar em cima da costura, deixando aberta a parte de cima e esse espacinho por onde eu vou colocar o enchimento. Essa parte de cima corta rente com o risco. Depois é só ir cortando o excesso. Cuidado para não cortar muito próximo à costura e depois, quando for colocar o enchimento, estourar tudo. Tem que ter muito cuidado. Agora desvira. E olha aqui a emenda, como ficou perfeita. Dos dois lados. Se fizer do jeito que eu disse, vai dar certo. Se outra coisa, na parte que é para colocar o enchimento, deixa um tecido sobrando. Não corta bem próximo, não. Porque se deixar sobrando, facilita na hora de fazer os pontinhos invisíveis. Agora vamos à cabeça. Cortei igual com o molde. Estão vendo? Cortei igualzinho com o molde. 2 vezes, direito com direito. E o cabelinho também. Vou riscar igual com o molde. Eu coloquei um TNT por baixo para fazer um acabamento no cabelo. Porque eu não vou usar feltro, vou usar tecido. Então é necessário ter um acabamento. Lembre de posicionar, de olhar a posição do tecido, viu? A parte da frente é a mesma coisa. Feltro não, é TNT, é o TNT 40. Risquei igual com o tecido, o molde. E vou costurar apenas na parte de dentro. E essa parte eu vou costurar a parte de baixo. Não costuro a parte de cima não, tá bom? Porque isso aqui vai ser desvirado depois. Aqui já costurei. Depois que costura, corta o excesso de tecido. E essas partes que são bem entradas, é importante cortar, fazer um pique. Até chegar bem próximo à costura. Para facilitar na hora de desvirar. Cuidado para não pegar a costura. Pronto, feito isso, agora esse restante pode cortar igual com o risco. Agora é só desvirar. Tudo que eu tô fazendo aqui na parte da frente, eu vou fazer na parte de trás também, tá bom? Mesmo processo. Vou prendendo com alfinete, porque o TNT, mesmo o TNT 40, ele é um pouquinho armado, aí fica querendo voltar. Mas aí vai prendendo já com o alfinete. Prontinho. Agora abre, pega a cabeça apenas um lado. Do lado direito. Primeiro tem que marcar, vamos encontrar o meio. Faz um pique na cabeça também. Agora sim, encontra os piques. Coloca o alfinete e vai ajustando tudo. Para ficar certinho. Esse cabelinho ele vai encerrar na curvinha do pescoço. Pronto, feito isso, passo uma costurinha reta na borda desse cabelinho para prender na cabeça. Pronto, fiz isso nas duas partes.
Agora vamos ao corpinho. O corpinho eu cortei também, igual com o molde. Tecido direito com direito e vamos à gola. Risquei. Eu vou costurar essa golinha apenas nessa lateral e na parte de baixo. Essa parte menorzinha e a de cima eu não costuro. Retrocesso no começo e no final, tá bom? Pronto, aqui eu já costurei. Agora só é recortar. Corta rente com um risco. E a parte que costurou, corta o excesso. Desvira. Passo o ferrinho se preferir. E agora eu vou posicionar no corpinho. Apenas na parte da frente. Pode ser qualquer uma das duas. Das duas bandinhas do tecido. Vou marcar o meio. E vou posicionar a gola do meio para lá e do meio para cá. Passo uma costurinha de segurança. Eu gosto de passar a costurinha de segurança em tudo, gente. Eu acho que fica mais fácil. Agora também eu vou fazer um pique na parte de baixo. Que para ficar fácil na hora de posicionar as perninhas. Agora eu vou posicionar os bracinhos. Eu vou colocar encostadinho com a gola. Nem por cima, nem por baixo da gola. Apenas encostado. Assim. Aqui também, do mesmo jeito. Coloco um alfinete. E passo a costurinha de segurança. Aqui, eu já passei as minhas. Agora eu vou posicionar as perninhas. Eu vou deixar um espaço de meio centímetro entre uma perninha e outra. Deixa bem retinho e prendo com o alfinete para depois passar também uma costurinha de segurança. Pronto, já passei as minhas. Agora eu vou prender a cabeça. Coloco direito com direito. A parte da cabeça ela é reta e a parte do corpinho é curvada, o pescoço. Então tem que respeitar essa curva. Vou mostrar aqui na máquina. Quando encontra aqui as pontinhas, ó. Note que a parte de cá ficou desencontrada. É por causa da curva. Aí só é costurando, respeitando a curvinha. Retrocesso no começo e no final. Como essa parte é curvada, é necessário fazer uns piques. Todas as partes curvadas, gente, ou curva para fora ou curva para dentro, sempre tem que fazer piques para facilitar na hora que desvirar. Para facilitar não, para ficar mais bonito. Na cabeça eu fiz a mesma coisa, ou na parte de trás eu fiz a mesma coisa. E agora, aproveitando os piques, encosta, frente com costa. Coloco o alfinete, centralizando o meio. Coloco as perninhas para dentro.
E agora eu vou prender tudo aqui, alinhando. Para poder fechar esse corpinho. Aqui na lateral é muito importante, viu? Encontrar a costurinha do pescoço. Para não ficar com o pescoço uma parte mais para cima e outra mais para baixo. Tem que estar bem alinhado. Então eu encontro bem e coloco o alfinete bem no meio do encontro. Igual eu fiz com o bracinho. Faço isso dos dois lados. Tudo que você for costurar é muito importante e de acordo com a largura do calcador, que é para dar tudo certo. Para não ficar cambaleando com a máquina, porque senão fica uma parte mais larga do que outras. Aqui na lateral vai ter que ter um espaço para a gente desvirar esse bonequinho, né? Então eu vou deixar um espaço de 3 dedos, sem costurar. Aí faz um retrocesso no começo e no final. Pronto, agora é só começar a costurinha, com um retrocesso aqui. Com um pouquinho de paciência, vai costurando com a largurinha do calcador. Cuidado para não esticar um tecido mais do que o outro, porque se fizer isso, quando chegar no final vai estar sobrando tecido. Então tem que ser certinho. Quando chegar aqui na costurinha do pescoço, deixa a agulha dentro, levanta o calcador, dá uma viradinha e vem costurando a cabeça. Vai puxando, ajeitando para ficar tudo certinho. Aqui é a mesma coisa. Agulha dentro da costurinha, levanta o calcador, vira. Retrocesso e encerrou. Dá uma conferida se não ficou nenhum alfinete por dentro. Corta essas pontas. E bora cortar os excessos. Tô dando uma conferida se não ficou nenhum alfinete. Pronto, corta aqui no pescocinho que é curvado, né? Não muito para não estourar depois, tá? E também o excesso da cabeça, porque a cabeça é redonda, então tem que tirar o excesso mesmo. Ou então cortar com a tesoura de picote. Agora eu vou desvirar. Eu sempre começo pela parte mais longe, ou seja, a cabeça. Aí puxo a cabeça e venho repuxando, desvirando tudo. Prontinho. Agora com o canudo, vou ajeitando tudo. Acomodando as costuras. Agora é só colocar o enchimento. Eu vou começar pelas pernas. E depois os braços. A aberturinha da lateral que eu deixei aqui, ó, é para onde eu vou colocar o enchimento. Não vou encher tudo, vou colocar até a metade da perna para cima um pouquinho. No molde tem a marcação. Porque eu vou passar uma costurinha. Eu não vou colocar enchimento até em cima, porque eu quero que esse bonequinho ele possa sentar, possa dobrar as perninhas. E eu não gosto. E se encher até em cima, ele não vai poder dobrar o joelhinho. Então eu vou deixar sem encher essa parte. Vou passar uma costura bem aqui. Passei a costurinha com retrocesso no começo e no final. Ficou assim. Você também pode colocar um pouquinho de enchimento nessa parte de cima. Eu não botei porque eu não gosto. Depois que eu enchi as duas perninhas, eu vou encher o bracinho.
Colocando aos poucos, para encher a ponta do bracinho. Esse é um momento que tem que ter um pouquinho de paciência. Não pode ficar empurrando enchimento demais. Às vezes a pessoa fica apressada e vai colocando muito enchimento e fica deformado, né? O bracinho, a perninha. Tem que ser com paciência mesmo. Tem partes que eu vou rodando o enchedor, que aí facilita para entrar o plumante. Vou encher o outro bracinho, pronto. Aqui já enchi as perninhas e o bracinho. E agora eu vou para o corpinho. Primeiro eu vou encher a cabeça, né? Quando eu empurro para a cabeça, eu coloco a mão bem assim no meio da cabeça, pressionando, porque eu coloco o enchimento primeiro nas bordas, nas laterais e na parte de cima. Deixando a parte do meio um pouco vazia para depois ir enchendo. Prontinho. Depois eu dou uma amassadinha no meio, tanto do corpo como da cabeça. E aqui eu terminei de encher. Agora eu vou fechar tudo com pontinhos invisíveis. Eu já tenho um vídeo aqui, um canal aqui no vídeo ensinando a fazer os pontinhos invisíveis. Para fazer um detalhe eu vou colocar 3 botões e vou costurar bem. Porque se for para entregar esse bonequinho para uma criança pequena, esses botões precisam estar bem firmes. Tá bom? É muito importante isso. Ou então nem coloque botões, substitua por outra coisa, ou pinte. Porque é perigoso, né, gente? Eu recomendo acima de 3 anos para uma criança brincar. Agora, eu vou marcar 5 centímetros para cima. Eu vou fazer um risquinho. Eu tô colocando 5 centímetros, mas não precisa, não é uma regra. O importante é que seja no meio do rostinho. E que esteja de forma reta. Aí do meio para lá eu marco 2 centímetros e do meio para cá 2 centímetros. Depois que eu faço essa marcaçãozinha de 2 centímetros para lá e 2 para cá, eu vou marcar a largura do olhinho. O olhinho eu vou marcar com 1 centímetro. Depois eu marco 1 centímetro também, meio para cima, meio para baixo do risco. Ou seja, formou um quadrado, né? Aliás, 2 quadradinhos. Com 1 centímetro de largura. 1 centímetro, o quadrado tem 1 centímetro, né? Na verdade, quadrado é quadrado. São 4 partes iguais. Pronto, depois que forma esse quadrado, é só arredondar as pontas. E agora eu vou fazer a boquinha. Eu vou fazer um triângulo. Aqui é só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como fazer um rostinho. Mas o ideal é que cada uma tenha o seu jeitinho de fazer o rosto, né? Eu acho que o rosto tem muito a ver, traz muita identidade da artesã, da pessoa que está fazendo. Então você cria o rostinho, você faz do jeitinho que você achar melhor. Agora eu vou pintar com tinta de tecido e um boleador, fazendo movimentos circulares. Não pressiona para não espalhar a tinta, tem que ser com leveza. Tá difícil gravar hoje querendo tossir. Tô resfriada. Pronto. Agora eu vou pintar a boquinha.
para fazer o detalhe da sobrancelha, eu vou usar essa canetinha, que é com tinta de tecido. Ela tem duas pontas, uma mais grossinha e uma mais fina. Eu gostei muito, mas se você não encontrar dessa, você pode usar a micron. E se for usar dessa, não pressiona. É muito importante ir com a mão bem leve, porque se apertar, espalha tinta. E aqui eu fiz a sobrancelha. E para dar um brilho no olhar, eu vou fazer um pinguinho em cada olho com tinta branca. E o corpinho tá pronto. O boné eu vou postar amanhã. Eu gravei um vídeo separado e eu só vou postar amanhã, tá bom? Por hoje é só e até o próximo. Tchau, tchau!